prevalecia. Mas quando Moisés abaixava as mãos por causa do cansaço, o povo de Amaleque era quem prevalecia. Então, no texto falava, primeiro, essa questão nós chamamos a atenção, que é uma guerra. O Senhor poderia de muitas formas ter exterminado aquele povo de Amaleque, mas o Senhor falou que a guerra contra Amaleque seria uma guerra de geração em geração e seria uma guerra perpétua. E foi uma guerra que o povo de Israel teve que lutar. Então, a primeira lição que nós tiramos era essa questão de nós temos que lutar essa nossa guerra contra a carne. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. E nós vimos que essa ajuda sempre vinha do alto, né? Quando a mão de Moisés estava levantada, o povo prevalecia. Mas quando Moisés abaixava as mãos, nós vimos que o povo não prevalecia. Então nós vimos que essa ajuda para andar uma vida, que nós vamos ver no Espírito, é uma ajuda que também vem do alto. O Senhor traz a provisão dessa vida. Segundo, nós vimos pela figura de Arão e Ur ali, que eram irmãos que estavam suportando as mãos de Moisés. Nós vimos a importância de nós caminharmos juntos, em unidade, em amor um com os outros, na vida de comunhão congregacional da igreja também. Olhamos essa importância de termos pessoas com quem nós caminhamos, com quem nós podemos contar, com quem nós podemos nos abrir, compartilhar, ser edificado. Essa é uma das funções que o Senhor nos coloca dentro de um corpo, né? E nós vimos também que após essa guerra, o povo de Israel prevaleceu e eles levantaram ali um altar e chamaram o Senhor é a minha bandeira, né? E aí nós falamos de nós termos esses altares edificados nas nossas casas. Falamos de ter esses altares edificados e o Senhor como a nossa bandeira das nossas vidas, né? Nós vimos também mais à frente no texto que o povo, uma das estratégias que o povo de Amaleque utilizava quando ele guerreava contra os povos era atacar pela retaguarda. Então, aquelas pessoas que estão mais cansadas, desanimadas, aquelas pessoas que ficam às vezes atrás na caminhada ou não buscando ao Senhor, que vão se enfraquecendo, esses que a carne mais costuma ali utilizar e fazer cair nesse período, né? Então, isso também nós vimos a importância de nós caminharmos juntos, nos animando, nos exortando, né? Para que a gente não venha desanimar nessa caminhada, né? Que possamos prosseguir, né? Amaleque gosta muito de pegar pela retaguarda. Depois nós continuamos o texto, a gente viu que finalizou essa batalha, mas o Senhor falou ali que era uma guerra perpétua, de geração em geração. E aí nós trouxemos o exemplo também de Esaú. Esaú, que foi o rei de Israel, o primeiro rei que o Senhor levantou para Israel. E Esaú, em algumas atitudes que andou na carne, ele foi rejeitado pelo Senhor. Mas teve uma guerra específica que o Senhor falou para Esaú que ele deveria exterminar totalmente o povo de Amaleque. Então falou, desde o rei, do menor do menor ao maior, todos deveriam ser exterminados. E os animais também. E naquela história nós vimos que Esaú não obedece à voz do Senhor completamente. Na verdade, ele destrói bastante o povo de Amaleque, mas ele preserva o melhor de Amaleque. Ele preservou o rei de Amaleque e os melhores gados. E aí nós colocamos no contexto que o Senhor não quer nada que seja da nossa carne. O Senhor, ele quer realmente que a nossa carne seja mortificada, seja destruída, e que por melhor que seja a nossa carne, ela não vai se converter. Então a gente viu isso através da história de Esaú. Depois nós lemos aquele texto de Colossenses para contextualizar que aquilo que o Senhor escreve no Antigo Testamento, ele traz uma realidade espiritual para nós no Novo Testamento. E no texto de Coríntios 9, lá fala que nós não devemos, não sabeis vós que os que correm... Perdão, não é esse texto. Colossenses diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E lá ele começa a falar várias questões, prostituição, ele fala prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos, avareza, que é a idolatria, e por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele vai colocando fala da mentira, fala da maldade, maledicências, linguagem obscena, e no final ele fala, vos revestir do novo homem, que se faz e refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou.
Então nós falamos que nessa guerra contra Amaleque, trazendo para a linguagem do Novo Testamento, essa guerra contra essa nossa velha natureza, aquilo que o Senhor quer limpar, quer tirar de nós, né? E ali fala para nós nos revestirmos do novo. E o objetivo que eu queria conversar essa noite é essa questão de nós nos revestirmos do novo. Primeiro contextualizando um pouco do que é o Espírito Santo, né? Às vezes é um pouco esquecido, né? Nas nossas ministrações, essa pessoa do Espírito Santo. Então nós lemos lá agora esse foi um resumo, né? Daquilo que nós conversamos na vez passada. E eu gostaria de entrar agora mais especificamente aqui na ministração de hoje. Então, antes de nós entrarmos especificamente no capítulo 14 de João, eu acho que os irmãos bem conhecem que o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade. Então, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia, desde o início, ele fala, logo em Gênesis, quando começa a falar que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia e havia trevas sobre a terra. Ele fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, desde o início da palavra, ele já começa a nos mostrar essa pessoa e essa obra do Espírito Santo. E a gente sabe que o homem foi colocado ali no Jardim do Éden e ele tinha ali plena comunhão com Deus. E por causa do pecado, então, quando eles estiveram ali, comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles perderam essa comunhão que eles tinham com o Pai. Essa comunhão foi interrompida, eles morreram espiritualmente. Só que a gente sabe que nem tudo estava perdido. Queria ler só um texto em Atos 3, que fala que o Senhor já tinha um plano desde o início. Então, em Atos 3,19, vai falar o discurso que Pedro fez ali depois do Pentecoste. E ele citou assim, os irmãos perguntaram o que eles iriam fazer. E ele falou assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes já foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, desde o princípio, o Cordeiro já estava preparado. O Senhor já tinha um plano bem definido, bem traçado em relação a como que ele iria fazer essa parte da restauração dos homens. E a gente sabe que, exemplificado ali, foi feito também houve uma morte naquela situação de Adão e Eva, onde um cordeiro teve que ser sacrificado para que pudesse ser feito vestes para Adão e Eva. E ali já estava desde o início apontando para o sacrifício que o Senhor ia fazer lá na frente por cada um de nós. Então o Senhor já tinha tudo preparado, o plano dele, ele nunca perdeu o plano dele, né? Desde que ele traçou. Então a gente vai ver como que primeiro o Espírito Santo se movia no Antigo Testamento, né? Então, como nós vimos desde o início, ele já estava lá. E a gente vai ver alguns exemplos em Juízes. Vamos começar com Juízes 3:10. Eu vou passar bem rápido, porque a intenção é mais mostrar como é que o Espírito Santo se movia naquela época. Então eu vou citar alguns textos aqui do livro de Juízes. Então, o primeiro é Juízes 3:10. Então, aqui é quando Otiniel livra o povo de Israel. Então, no versículo 10 vai dizer assim: e veio sobre ele, está falando de Otiniel, o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então, gravem essa palavra, que o Espírito veio sobre Otiniel. Em 6:34, Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Recentemente o Márcio falou para nós um pouco sobre a vida de Gideão. E Gideão também foi um homem que foi usado por Deus. E aqui a gente vê o Espírito Santo do Senhor revestindo a vida dele.
contra os midianitas. Em Juízes 11, 29... Aqui vai falar de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Emon. Então aqui a gente vê também que sobre a vida de Jefté, que foi um dos juízes, também veio o Espírito sobre a vida de Jefté. E nós temos vários outros exemplos na Bíblia, que sempre vai citar que o Espírito veio sobre aquela pessoa. Então a gente tem Saul, a gente tem Davi, a gente tem Elias, que o Everton ministrou para nós na semana passada. Então sempre o Espírito Santo vinha sobre esses homens. Agora a pergunta é por que ele não vinha sobre todos os homens, né? Por que o Espírito Santo não se manifestava em todos os homens? Então, nós podemos ver que pela palavra, aquelas pessoas ainda não estavam preparadas para receber a vida do Senhor Jesus. Ainda faltava algo a ser realizado para que as pessoas pudessem receber, então, esse Espírito e fizesse morada nessas pessoas. Então, o objetivo é a gente conseguir olhar o que faltava para que esse Espírito pudesse morar, então, e fazer habitação na vida das pessoas. Tem dois eventos que, quando a gente vai olhar essa questão do Espírito Santo, a gente sempre tem que ter em mente. A palavra fala de dois envios. Ela fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo e Deus enviou o seu Espírito. E vai falar de dois derramamentos também, que Deus derramou o seu sangue e Deus derramou o Espírito Santo. Então, essa questão da morte do Senhor na cruz e o derramamento do Espírito Santo tem que ser olhadas de forma conjuntas. Então, queria abrir um texto em Lucas 12, 49 e 50. Que é a palavra, o Senhor falando. Ele diz assim, no versículo 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, que já está aceso, importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a se cumprir. Então aqui a gente vê essa palavra que o Senhor fala, que ele veio, aqui ele fala, eu vim trazer fogo. Às vezes a gente pode pensar que esse fogo é o juízo de Deus. Mas aqui a gente sabe que a primeira vinda do Senhor não foi para trazer juízo, e sim foi para trazer salvação. E também não se refere a uma segunda vinda do Senhor, porque ele cita aqui que ele precisa primeiro passar por um batismo, para que depois para que esse fogo então pudesse descer. Então aqui a gente vê que o Senhor já está mencionando essa questão de quando ele vai fazer descer o seu Espírito Santo sobre nós. Para ficar clara essa questão da morte, do derramamento de sangue e a questão do Espírito Santo, o Senhor utiliza muitas vezes o Antigo Testamento para exemplificar algumas questões que ele quer trazer realidade no Novo Testamento. E lá em Levítico 14, eu vou abrir aqui, não vamos ler todo porque é um texto bastante longo, mas aqui ele vai falar acerca da lei dos leprosos. A gente sabe que na Bíblia os leprosos, ele está muito relacionado ao pecado. E haviam várias leis que o Senhor determinava e como é que deveria seguir para a purificação. E aqui ele está falando de alguém quando era leproso e era curado, o que ele deveria fazer e qual que era o papel do sacerdote sobre isso. Então no versículo 14, ele vai dizer assim: e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará o longue de azeite e derramará na palma da sua mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na mão esquerda daquele azeite, com o seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite
que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Assim, o sangue da oferta pela expiação da culpa. Então aqui a gente vê que nessa questão do leproso, quando ele era curado, esse sangue que era colocado na ponta da orelha direita, na ponta da mão esquerda e do pé direito, ele era um sangue de um cordeiro que tinha sido derramado e imolado. E aqui fala que depois que colocava esse sangue, o sacerdote também colocava um óleo. Era derramado também sobre a ponta da orelha direita, sobre a ponta da mão direita, da orelha direita e do pé direito. Então aqui a gente está vendo que está extremamente relacionado o sangue com o óleo que foi derramado. Então a gente começa a entender um pouco do motivo por que ainda o Espírito Santo não havia sido dado. Porque um sangue ainda deveria ser derramado. Então vamos voltar para o Novo Testamento e para Mateus 3. Mateus 3:13. Um texto bastante conhecido que fala a respeito do batismo do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui, quando o Senhor desce às águas, a gente consegue ver uma das manifestações plenas da divindade de Deus. Então aqui onde se manifestou o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo descendo sobre ele através daquela pomba. E mesmo o Senhor, ele esperou, aqui o Senhor não tinha começado ainda a sua atividade pública, né, o seu serviço público, e ele esperou ser revestido do alto, através dessa unção do Espírito Santo, para fazer e iniciar ali a sua aparição pública. A partir desse momento a gente sabe que o Senhor é levado pelo Espírito para o deserto, onde ali ele é tentado. A gente sabe que o Senhor começa a fazer a sua obra, muitos milagres, expulsar demônios, várias situações que o Senhor passou, ele estava ali com o Espírito Santo sobre ele, conduzindo ele em todas as coisas. Lá em Hebreus 9:14, ele vai falar justamente isso, que foi pelo Espírito de Deus que ele realizou toda essa obra. Deixa eu abrir aqui para ler para os irmãos. Em Hebreus 9, fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo. Então aqui fala, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu, né? Então toda aquela caminhada que o Senhor fez, ele estava sempre sendo suportado ali pelo Espírito de Deus, que estava com o Senhor. E tem um texto em João 7 que é bastante conhecido. Deixa eu abrir aqui para ler com os irmãos. Então, para ficar claro que o Espírito Santo sempre acompanhou o nosso Senhor em todas as suas atitudes, suportando Ele nas suas necessidades.
João 7, a partir do versículo, vamos ler do 30 e pode ser o 37. Só contextualizando, aqui estavam na festa dos tabernáculos. O povo de Israel tinha acho que 7 festas que eles ainda praticavam nessa época. E uma dessas festas era a festa do tabernáculo, era após da festa das primícias, então aqui era conhecida também como a festa das colheitas. Após o povo, era um momento de muita alegria essa festa dos tabernáculos. Eles agradeciam ao Senhor por todas as bênçãos das colheitas que eles haviam recebido. E durante essa festa, o Senhor, aqui diz a palavra, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí João vai nos explicar. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber aquele que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, a primeira questão que eu queria que nós observássemos nesse texto é essa parte aqui, ó. O Espírito não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Quando a gente olha no original dessa palavra, não fora dado, esse dado ali quer dizer, a palavra no original, ele diz que o Espírito não era. Então ficaria mais no original assim, o Espírito não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então a pergunta é, o que o Espírito ainda não era? Né? A gente sabe que o Espírito Santo, sendo uma pessoa ali da divindade, ele é onipresente, onisciente, ele é uma pessoa divina, né? Mas numa das ministrações que me chamou bastante atenção, o irmão Romeu Bornelli, ele fala dos fundamentos da nossa confissão. E tem uma ministração que ele começa a falar a respeito do Espírito Santo e ele menciona esse texto. E como exemplo ele coloca da seguinte forma, ele fala que o Espírito ainda não era o Espírito experimentado na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Então a gente pode dizer que o Espírito ele era onisciente, ele era onipresente, ele conhecia, sabia todas as coisas, mas ele ainda não era um Espírito experimentado na vida de Jesus Cristo. Então, o Espírito que nós recebemos depois é esse Espírito que já foi experimentado. Então, esse Espírito, ele sabe tudo o que nós podemos passar. Ele sabe como que precisa nos auxiliar nas nossas dificuldades. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é perder uma pessoa. Porque na vida de Jesus, ele experimentou todas as coisas. A palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado algum. Então, esse Espírito que não era, agora ele é o Espírito glorificado do nosso Senhor Jesus, porque ele foi derramado após a ressurreição do nosso Senhor. E é esse Espírito que o Senhor nos enviou para habitar em nós. Então, não há dificuldade, não há limitações, não há nada no nosso coração que esse Espírito não possa nos auxiliar e nos ajudar. Além disso, então, a questão de não fora, ele fala aqui que quem receber desse Espírito, do seu interior, do seu ventre, lá do íntimo do nosso coração, vão fluir rios de água vivas. Esse é um contraste quando a gente lembra da experiência de João 4. João 4 vai falar daquela mulher samaritana que o Senhor encontrou na fonte. E lá o Senhor falou assim, quem crê em mim, deixa eu lembrar, será uma fonte a jorrar. Deixa eu só lembrar aqui. Em João 4, em 14 fala, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, uma hora o Senhor falou que será uma fonte a jorrar, e agora ele fala que serão rios de águas vivas, né? Então, creio que aqui, né, nesse caso da mulher samaritana, acho que ele fala a respeito da nossa conversão, né? Quando nós nos convertemos, nós nos convertemos para a vida eterna, né? Nós temos essa vida do Senhor.
E agora quando ele fala que serão rios, do seu interior fluirão rios de águas vivas, eu creio que aqui já está falando de uma vida cheia do Espírito Santo. O Senhor fluindo, essa vida interior, e essa vida interior já não vai ser mais só apenas para você, mas ela vai conseguir atingir também aqueles que estão ao nosso redor. Vamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. A vida do Senhor vai ser manifesta através das nossas vidas, sendo esse rio a jorrar, né? Então, irmãos, digamos, nessa introdução a respeito do Espírito Santo, não sei se ficou claro para os irmãos que haveria um evento importante para ocorrer, para que esse Espírito pudesse ser derramado. E é nesse contexto que a gente chega no primeiro texto que nós lemos, que foi João 14. E aí eu queria tirar algumas palavrinhas aqui em João 14, quando ele fala do Espírito Santo. Só lembrando do contexto que nós estamos aqui em João 14, um pouquinho antes, os irmãos vão lembrar que a gente está bem próximo da Páscoa, e aqui também era por essas épocas da Páscoa do Senhor. Um pouquinho antes, os irmãos vão lembrar do episódio, o Senhor lavando os pés dos discípulos, aí Pedro dá aquela bola fora, aí depois o Senhor fala do traidor, aí o Pedro já cutuca João pergunta para ele quem que é, e aí o Senhor dá ali um pedaço para Judas, fala, Judas, sai, vai fazer o que tu tem para fazer. Aí os discípulos ficaram meio confusos, o que será que é isso? Eles pensaram que como Judas andava com dinheiro, a bolsa, achavam que o Senhor tinha mandado ele fazer alguma compra ou dar alguma doação aos pobres. E aí o Senhor começa a falar que ele não ficaria mais aqui nessa terra. Então ele começa a anunciar, já havia anunciado de algumas formas, mas aqui começa a falar mais especificamente que a hora do Senhor já havia chegado. E isso estava gerando, imagino que diversos sentimentos no coração daqueles irmãos, porque eles esperavam ali que Jesus ainda fosse restaurar o reino de Israel, fosse tirar aquela opressão do Império Romano. E o Senhor começa a falar que estava indo embora, que ia deixar eles aqui, e que para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir com ele. Isso provavelmente começou a atingir o coração daqueles irmãos. O Senhor começa a falar ali a parte, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Começa a consolar o coração daqueles irmãos. E aí a gente entra especificamente aqui no versículo 15, que ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A primeira palavra aqui é rogar, né? Ele não é um simples pedido, né? Mas ele é um rogar, um clamar, né? Um estar diante do Pai, rogando para que ele pudesse enviar, então, o Consolador. E aí nós temos essa palavra outros. Essa palavra outro no original, eu coloquei o significado aqui, os irmãos me permitam ler. Ela é o significado do Stronger. E o original é allos, e diz assim, alguém além de, outro da mesma espécie. A palavra mostra semelhança, porém diversidade na operação e ministério. O uso que Jesus faz de allos para enviar o outro Consolador equipara-se a alguém além de mim em adição a mim, mas alguém como eu. Na minha ausência, ele fará o que eu faria se estivesse fisicamente com vocês. A vida do Espírito Santo garante a continuidade do que Jesus fez e ensinou. Então essa palavrinha outros não quer dizer alguém inferior, mas quer dizer alguém igual a mim. Tem diferenças em operações, em funções, mas é alguém, o termo utilizado da mesma espécie, é uma pessoa da divindade. E ele fala que era necessário que ele vá, para que ele rogaria ao Pai para que ele enviasse este Consolador. Depois ele usa o termo Consolador aqui, né, para falar do Espírito Santo. E esse Consolador, os irmãos conhecem também, é uma palavrinha chamada de Paracleto. E ela significa aquele que está junto, aquele que está ao nosso lado. Então, hoje, a maneira do Senhor estar presente aqui nessa terra. A gente sabe que
Deus Pai, Deus Filho são onipresentes, são oniscientes, mas a maneira visível hoje que Ele está aqui nessa terra é através do Espírito Santo que habita em nós, né? É a pessoa de Jesus Cristo. Lá em Colossenses, eu vou apenas citar 1:27, ele fala assim, Paulo falando do mistério, e ele fala assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, talvez um dos maiores presentes que o Senhor pôde nos deixar, claro, a gente tem a salvação, a redenção, a justificação, a santificação, mas o Espírito Santo foi dado a cada um de nós, né? E esse é um presente maravilhoso, porque é como ele tem a função, né, de agora que Jesus não está mais presente, né? Ali quando fala, né, obras maiores farão, né? Eu pelo menos entendo que não é grandezas maiores, né, a nível de milagres, né? Mas agora cada um tem Jesus na vida, né? E isso pode se expandir de forma muito grande, né? Que foi o que aconteceu com a vida da igreja, né? Então, o Espírito Santo habitando em cada um de nós fez com que essa obra do Senhor fosse ainda maior na terra, né? Sobre essa palavra, também queria só ler para os irmãos o que o Stronger diz dessa palavra consolador. E um dos significados diz assim: convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. E diz assim, o Santo Espírito destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos depois da sua ascensão ao Pai e conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica e dar-lhes força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. Então esse é o Espírito Santo que nós temos, né? Aqui fala do nosso intercessor, né? Ele quem intercede a nós, ao Pai, diante dos homens também. Agora nós temos esse auxílio do Espírito Santo em nós, e a função dele é que a vida, que ele possa nos revelar essa vida de Cristo em cada um de nós, né? O Espírito Santo ele nunca vai chamar a atenção para ele, né? Mas ele tem a função de revelar e chamar a atenção para Jesus Cristo nas nossas vidas, né? E como nós falamos antes, né? Não há nada que esse Espírito não esteja já experimentado, que ele não possa nos auxiliar e nos ajudar nas nossas dificuldades, né? Continuando em João 15, o Senhor também depois começa a falar então da parte dos ramos, da videira, e ele de novo vai citar a parte do Consolador. Ele vai falar assim, lá João 15:26. Mas quando vier o Consolador, aqui é a mesma palavra paracleto, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Então aqui é uma outra função do Espírito Santo, né, que é testificar Cristo nos nossos corações, né? Ele fala aqui que é o Espírito da verdade. A gente sabe que o Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E Ele nos deixou a palavra dEle que é verdade. Então a função do Espírito Santo vai ser revelar essa palavra no nosso coração, testificar aquilo que de Cristo está escrito, para que isso possa gerar vida nos nossos corações, né? Se a gente lê a Bíblia como um mero intelecto, isso não vai trazer nenhum tipo de edificação para nós, né? Está muito comum agora na internet falar de finanças, e aí tem pessoas que começam a utilizar a Bíblia para falar de um viés apenas de finanças, como se isso aqui fosse um livro financeiro, para saber como gerir as finanças pessoais, ou coisas nesse sentido. E até em alguns meios não cristãos, por essa questão de falar de dinheiro, alguns começaram até a ler para saber um pouco sobre finanças, né? Mas isso de nada vai adiantar se não for o Espírito a revelar nos nossos corações o que essa palavra quer dizer, né? Então a gente precisa... Acho que muitas vezes nós vamos ler e talvez não vamos entender naquele momento, né? Mas o Espírito Santo em determinadas situações vai trazer a lembrança de um versículo, de um texto,
E aquele texto vai encher o nosso coração, vai nos renovar, vai nos trazer vida, vai vivificar, né? Então essa é a função, a gente não pode deixar de ler e conhecer a palavra do Senhor, né? Porque vai ser com ela que o Senhor vai gerar vida, vai mudar os nossos corações, nossas mentes, nossas emoções, né? Então o Espírito vai ter essa função de testificar do Senhor em nós, e nós poderemos testificar também do Senhor aos outros, né? E aí o Senhor continua o texto, essas são algumas das últimas palavras do Senhor, e Ele também vai falar do Espírito Santo no capítulo 16, Ele vai falar mais uma função, e é no 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis o suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Queria grifar a parte onde diz ali, mas quando vier, no versículo 13, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Essa palavra guiar, ela também é falada lá no texto de Romanos 14, quando Paulo fala que aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. E o sentido dessa palavra, o significado, ela coloca como particípio presente. Então ela dá uma entonação de que o significado ficaria mais ou menos dessa forma. Tantos quantos estão continuadamente sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então não é um evento de o Espírito falar assim, o caminho é lá, vai. Não, ele vai continuadamente nos guiando nesse caminho. Ele vai sempre estar ao nosso lado. Nós cristãos, nós nunca nos deveríamos sentir só. A verdade é que às vezes a gente pode até se sentir. Mas o Espírito Santo está em nós. E Ele vai nos guiar a toda a verdade dessa palavra, né? Eu anotei aqui, achei interessante o significado também, pegando pelo Stronger. E ele diz que esse guiar é guiar e conduzir. Conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Seguir acompanhando até um lugar. Depois fala assim, mover, impelir pela força e pela influência de mente. Então o Espírito Santo, através da palavra, ele vai atingindo os nossos corações, as nossas emoções, nossos sentimentos. E ele vai trabalhando em nós para que cada dia mais a gente possa refletir essa vida de Cristo. Então, irmãos, a gente sabe que tudo isso que foi anunciado, que o Senhor deveria morrer para que o Espírito Santo viesse, isso se cumpriu nos dias de Pentecostes. Quando o Senhor ascendeu aos céus, que Ele falou para os discípulos, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestido pelo Espírito de Deus. A gente sabe que em Atos 2 houve esse cumprimento dessa palavra, né? O Senhor derramou ali do seu Espírito, iniciou a igreja, incendiou aquelas 120 pessoas que estavam ali com os apóstolos e fizeram toda a diferença no mundo, né? Movidos através desse Espírito, né? E um dos motivos pelo quais também nós fomos alcançados e podemos estar aqui hoje, né? Porque pessoas movidas pelo Espírito de Deus, às vezes nos anunciaram, né, esse Evangelho, e isso caiu no nosso coração, nós podemos nos render ao Senhor, né? Então, aqui nós temos agora o Espírito Santo morando dentro do nosso coração, né? Paulo falou lá,
Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então agora a gente tem esse privilégio do Senhor morando nos nossos corações. A gente lembra que os antigos não tiveram esse privilégio, porque eles não tinham ainda um coração que pudesse receber desse Espírito, né? Mas nós agora, quando nós aceitamos o Senhor, nós confessamos o nome do Senhor, nós somos regenerados, nosso coração agora pode receber esse Espírito. E a vida do Senhor pode fluir em nós. Então, a partir desse novo nascimento, a gente recebe esse Espírito de Deus nos nossos corações. E caminhando para o final, eu coloquei aqui que quando nós nos convertemos, o nosso novo nascimento, quando confessamos ao Senhor, imediatamente, após nós falarmos o aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito nasce de forma gratuita e pela fé nos nossos corações. E a partir disso vem a transformação, o crescimento pela obra do Espírito Santo. Não é de um dia para o outro, mas é um processo de santificação, crescimento, amadurecimento espiritual que todos nós vamos passar dia após dia, né? Tem várias figuras que o Senhor utiliza ali no Antigo Testamento para falar do Espírito Santo, né? Mas uma figura muito bonita a gente sabe que durante 1.600 anos o Senhor deixou o povo viver da forma que ele queria viver, após Adão ali, né? E a gente sabe a história de Noé, então o Senhor levanta a família de Noé ali, seus filhos. Noé constrói a arca, vem o dilúvio, né? E naquela experiência do dilúvio, após as águas, após cessar um pouco o dilúvio ali, Noé precisa saber se já pode sair da arca, né? E uma das experiências que ele faz, ele solta uma pomba, e essa pomba vai e ela não encontra lugar para repousar, então ela volta para a arca. Mas ele também lança um corvo, e o corvo ele tem uma figura de um animal imundo, e ele come das carniças, né, das podridão. O Everton nos falou até na vez passada que Elias foi milagrosamente alimentada por um corvo, né, um animal imundo, mas que levou comida, levou pão e levou carne ali para Elias. E esse animal ele não volta porque justamente ele encontra ali a podridão, ele encontra aquela carne podre e ele se alimenta e fica por ali. Mas a pomba não tinha onde repousar, diz que as águas não haviam baixado. E depois Noé faz mais um envio da pomba. E dessa vez a pomba vai e ela volta com um ramo da oliveira. Então tanto a pomba como o ramo da oliveira, da onde vem o óleo, são figuras do Espírito Santo. E depois ele solta mais uma vez e aquela pomba não volta, porque ela encontra lugar para onde repousar. Então, falando daquela questão que nós havíamos comentado, que os antigos não poderiam receber o Espírito Santo, porque eles ainda estavam mortos para o Senhor. Mas agora nós temos uma vida regenerada. E o Espírito Santo pode, então, habitar nos nossos corações. Eu coloquei no final assim: o Espírito Santo está conosco todos os dias, e todas as atividades das nossas vidas são espirituais. Não é só quando estudamos a Bíblia, mas quando nós trabalhamos, arrumamos a casa, ou qualquer coisa que venhamos fazer, isso é espiritual. Se você está servindo a Deus, tudo tem que ser espiritualmente na sua vida. O Senhor fala em Efésios, a gente está estudando o livro de Efésios no Encontro nas Casas, e ele vai falar, no início que ele começa a colocar alguns fundamentos, Paulo, ele vai falar no Efésios 1, ele vai falar que nós fomos selados com o Espírito Santo. Ele fala que é o penhor da nossa salvação. Então esse selo, ele tem uma questão de autenticidade, uma questão de autoridade sobre as nossas vidas. Os irmãos lembram quando Daniel foi para a cova dos leões, me fugiu o nome do rei, mas ele foi para a cova dos leões e selaram aquela porta, e o rei selou a porta com o anel dele. Então quando fala assim, nós somos selados pelo Espírito Santo, essa autoridade era Nabucodonosor, né?
Dário. Então Dário selou. Ali ninguém podia tocar, porque o selo do rei estava naquela porta. Ninguém ousava mexer naquela porta, porque tinha autoridade do rei sobre ela. E Paulo vai nos dizer, né, que nós somos selados pelo Espírito de Deus. Esse selo está em nós, né? E ele fala que é o penhor da nossa salvação, né? Hoje em dia, eu acho que já não se tem muito casa de penhora, né? Antigamente, eu acho que deveria ter mais, pelo menos em filmes a gente vê. E o penhor era assim, né? Tu precisava de dinheiro, então tu ia na casa de penhora, e para que tu pudesse pegar aquele dinheiro, tu tinha que deixar algo de valor, igual ou superior ao valor que você estava solicitando. Então as pessoas penhoravam muito relógio, anéis de ouro, né? E a palavra diz que o Espírito Santo é o nosso penhor, né? Penhor da nossa salvação, né? Nós podemos crer que o Senhor virá buscar a igreja dele, né? Porque ele deixou. Ele subiu para os céus, mas ele deixou em nós o penhor da nossa salvação, né? Então, irmãos, não sei se consegui transmitir, né? Mas talvez é um início para que nós possamos... Na outra a gente falou talvez muito da carne, né? E a gente fica preocupado às vezes, né? Porque a gente começa a olhar a carne em nós, né? Mas é importante a gente saber que a gente também tem o Espírito, né? Está em nós, né? Na vez passada a gente citou o texto de Romanos também, que, na verdade, Romanos 7, onde Paulo começa a falar, né? O bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço, que miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte, né? E aí entra no Romanos 8 e fala, né, que nós temos o Espírito da vida, né? Nos livrou do poder do pecado e da morte, né? Então esse é o Espírito Santo, né? Que ele habita em nós. E ele é esse consolador, o ajudador, o advogado fiel, o intercessor que está conosco, né? E não há nada que esse Espírito não possa fazer por nós. Não há nada que ele não tenha sido experimentado na vida do Senhor Jesus Cristo. Então a gente sabe que nele a gente pode confiar. Amém? Eu deixo os irmãos também para, se quiser fazer alguma consideração. Para encerrar? Tá. Então vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. O Senhor falou que iria enviar fogo, Senhor, à terra, Senhor, e que precisava, Senhor, passar por um batismo, Senhor. Senhor, quanto o Senhor sofreu, Senhor, por cada um de nós, Senhor Deus. Senhor, todo escrito de dívida, Senhor, foi cravada na cruz do Calvário, Senhor. E, Senhor, a Tua palavra diz que não era possível a morte reter o autor da vida. E, Senhor, ressuscitou, Senhor, ao terceiro dia, Senhor. E depois de ressuscitar, Senhor, a Tua palavra diz que Tu nos enviaste Teu Espírito, Senhor, glorificado, Senhor. E que esse Espírito, Senhor, estaria em nós, Senhor, faria morada em nós, Senhor Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver e a andar, Senhor, nesse Espírito, Senhor. Que possamos cada dia mais, Senhor, prosseguir, Senhor, para o alvo, Senhor. Fazendo morrer, Senhor, a nossa velha natureza, Senhor. Aquilo que não Te agrada, Senhor, que possa, Senhor, possamos confessar a Ti, Senhor, deixar, Senhor, e buscar, Senhor, a Ti com todo o nosso coração, Senhor. Obrigado porque esse Consolador, Senhor, aquele que está ao nosso lado, Senhor, aquele que nos auxilia, Senhor, nas nossas dificuldades, Senhor, nas nossas limitações, Senhor. Que, Senhor, Tu possas com essa palavra, Senhor, animar, Senhor, os nossos corações, Senhor, a estarmos juntos, Senhor, buscando a Ti, Senhor. Tu diz que o Teu Espírito, Senhor, testificaria, Senhor, em nós, Senhor, de toda a verdade, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é a verdade, Senhor Deus. Que possamos cada dia mais, Senhor, ter revelado, Senhor, o Teu propósito, o Teu plano, o Teu projeto, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. E que juntos, Senhor, como congregação, Senhor, podemos, Senhor, manifestar, Senhor, essa vida, a vida abundante, Senhor, que está em nós, Senhor Deus. Nós assim oramos e somos gratos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu acho que não merece comentário, né? A palavra está aí para a gente ouvir aquilo que o Espírito Santo